Continuando aqui, agora nós temos a equação do primeiro grau, tá? Que ainda faz a parte da álgebra. A equação do primeiro grau é um dos principais assuntos que você vai estudar em matemática e um dos que você mais utiliza, tá bom? Não só em matemática, mas outras matérias, por exemplo, como a física, que vocês vão ver mais à frente. Então, a equação do primeiro grau, ela tem uma forma geral chamada que é ax mais b igual a zero, em que esse a e esse b que estão destacados, eles são chamados de coeficientes numéricos. A gente falou sobre coeficientes numéricos no vídeo da aula passada. Coeficiente numérico significa que esse a e esse b serão trocados por números, tá? Por números. E aí esses números pode ser qualquer número em si. Por exemplo, aqui nós temos, ó, 2x mais 24 igual a zero. Aqui o a saiu, entrou 2, e o b saiu e entrou o 24. Então, isso aqui tem um 3, aqui tem um 27. Isso são equações, aqui são exemplos do que são equações. Então, para que ser uma equação, o que é que eu preciso, tá? O que é que eu preciso para que seja uma equação? Então, para ser equação, eu preciso disso aqui, ó. Letra e o sinal de igualdade. Letra e igualdade. Por quê? Porque uma equação é uma sentença matemática aberta com uma igualdade, tá? Isso porque uma equação é como se fosse uma balança em equilíbrio. Você tem os dois lados da balança, uma balança aquelas de pratos, né? Os dois lados da balança em que os dois lados estão em equilíbrio. Como se fosse uma gangorra com duas pessoas de mesmo peso, né? Você vai colocar aqui e vai estar o equilíbrio. Ele não pode ficar mais para um lado nem mais para o outro. Ele tem que estar o mesmo peso para os dois lados. Por isso que ele usa o sinal de igualdade, tá? As duas medidas antes da igualdade e depois da igualdade, quando forem resolvidas, sabendo todos os valores, eles teriam que ser valores iguais. Eu coloquei aqui esse exemplo do x menos 12 igual a zero. Então, se o valor de x é um termo desconhecido que eu não sei, menos 12 vai dar zero, então eu tenho que x é igual a 12, né? E 12 menos 12 vai ser zero. Então, vai ficar zero igual a zero, dessa forma. Mas voltando para o conceito de equação, então a equação ela precisa de ter letras e o sinal de igualdade. Por exemplo, caso apareça esse símbolo aqui de diferença, não é equação. Se aparecer esse símbolo aqui do maior que ou do menor que, também não é equação. Então, maior que e menor que não representa a equação, são desigualdades, tá? Então, para ser equação, precisa exatamente ter letra e igualdade. Os números aqui, eles vão acompanhando a parte das letras, mas não pode faltar a letrinha daqui, ó, tá? E a letra só o X? Não, qualquer letra do nosso alfabeto serve, tá? O X, o Y, o Z, qualquer uma delas da equação, ok? Os termos de uma equação, então a gente vai ver alguns termos da equação. Todas essas aqui são equações, ó. 3x mais 27 igual a zero, x menos 12 igual a zero, 3 meios de x menos 25 igual a zero. E nós temos essas outras aqui embaixo, que são equações que temos termos dos dois lados da igualdade. Aqui eu tenho 3x mais 5 igual 25 mais 2x. Aqui embaixo eu tenho 12 mais x igual 3x mais 5, tá? Então, por que eu dividi essa parte aqui com esses riscos aqui embaixo? Isso porque, nos termos da equação, nós temos aqui o que a gente chama de primeiro membro, segundo membro. Toda equação ela tem um primeiro e um segundo membro, tá? E o que divide os membros da equação é o sinal de igualdade aqui no meio. Então, se a gente pegar essa equação aqui, nós temos aqui ao lado, eu já dividi aqui, ó. Se a gente pegar a primeira equação, nós temos 3x mais 5 é o primeiro membro. O primeiro membro dessa equação é 3x mais 5. E o segundo membro da mesma equação é 25 mais 2x. O 25 daqui mais 2x. Então, se eu escrever isso aqui embaixo, eu tenho primeiro membro. E aqui é o segundo membro. Primeiro membro, segundo membro. Do mesmo jeito aqui, ó. Primeiro membro e o segundo membro. E o sinal de igualdade separa os dois lados, tá bom? Esses são os termos da nossa equação de primeiro grau.
E por que ela é chamada de equação de primeiro grau? O grau da equação é aqui, ó, o expoente da letra, tá? Na letra ela não tem expoente, quando uma não tem, ela é 1. Então, primeiro grau. Aqui também não tem expoente, não tem, então por isso que ela é equação de primeiro grau. Nós vamos ver também que são as raízes. Raízes de uma equação é o resultado. Quando eu coloquei aqui que o x é 12, então esse 12 é a raiz. É o valor que vai entrar no lugar do x. Conjunto universo, conjunto verdade, conjunto solução. Isso aqui a gente vai ver nos próximos vídeos, aqui agora na sequência, tá certo?